Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, está começando Vamos Juntas. Eu sou Neuza Berger e essa semana estou à frente do programa. Nossa amiga Sandra Freitas retorna semana que vem. Você já ouviu falar em constelação familiar? A constelação familiar é uma prática considerada terapêutica que busca resolver conflitos familiares que atravessam gerações. Sabe aquelas questões mal resolvidas, mágoas acumuladas entre parentes que geram dor e sofrimento por anos e anos? Para romper esse ciclo é que as pessoas aderem à constelação familiar. Pode ser um recurso rápido e eficiente. Para entendermos melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a especialista nisso. É Loirine Zanon, que já está aqui com a gente no estúdio. Obrigada, Loirine, pela sua presença. Obrigada. Seja bem-vinda. Loirine, confesso que esse tema, constelação familiar, me deixa bastante intrigada. Como que surgiu essa dinâmica? Como que você chama isso? É uma terapia? Então, a constelação, ela não é uma terapia, ela traz um olhar para o nosso sistema, onde a gente consegue ajustar coisas que estão, vamos dizer assim, bagunçadas, né, como você falou. E quem desenvolveu essa técnica foi um padre chamado Bert Hellinger, hoje ele é falecido, e ele foi fazer missões em tribos na África, e ele começou a observar alguns movimentos que eles faziam, e ele, como padre, né, olhando um olhar mais empírico, ele conseguiu identificar que nós trazemos, né, informações de gerações e gerações, repetição de história, de comportamento, né, e através da fenomenologia, que foi uma outra pessoa que foi estudar isso, né, ele conseguiu entender e trazer isso de uma forma mais dinâmica, onde a gente consegue entrar naquele campo de informação e ressignificar comportamentos, situações, atitudes que nós temos hoje, que trazemos de gerações atrás. Quando eu tive o primeiro contato assim com o termo constelação familiar, Karine, foi até engraçado. Me pareceu uma coisa tão mágica. Eu falei, gente, esse negócio é meio esquisito, parece uma mágica. Tem gente que acha que é espiritual, Espiritual. Né? E depois eu fui ler, não, tem coisa de física quântica, física né? Tem uma coisa de quântica. ciência. E como que efetivamente isso pode, por exemplo, mudar minha vida? Então, quando o Bert... Quero saber, já estou consultando ela fez aqui, a gente. pergunta que todo mundo quer saber. Porque como que Mas efetivamente, isso né, mesmo. amiga, isso funciona? Então, quando Bert Porque foi só uma estudar- pausa, quando você fala em gerações, isso é pesado, É né? Não? pesado, É um negócio pesado, geração? Nós trazemos 9.000 anos de informação no nosso campo morfogenético, né? Então, não é só a questão familiar, não é a memória familiar só, né? É a memória coletiva, tudo que existe está nesse campo. E como que efetivamente funciona? Então, quando o Bert ele foi estudar um pouquinho mais sobre isso, ele foi para Harvard, e lá Rupert Sheldrake é um biólogo que estudou fenomenologia. Então, ele identificou que tudo que existe tem um campo de informação. Então, todas as coisas, objetos, né, tudo tem um campo de informação. Então, existe uma informação ali. E quando a gente consegue identificar isso, vamos dizer, em tempo real, porque na física quântica não tem passado, não tem futuro. Então, quando a gente abre um movimento de constelação, a gente consegue identificar aquilo, a gente ressignifica aquilo. Então, vamos pensar assim, se nós trazemos questões financeiras, né, problemas com o nosso pai, nossa mãe, problemas de relacionamento, saúde, existem algumas regras, né, que mais à frente a gente vai falar sobre isso, quando elas são violadas, de alguma forma o sistema ele cobra isso. Então, a gente ajusta esse sistema familiar. Então, se está em desordem, vamos colocar na ordem. Se está em desequilíbrios, vamos pôr, né, uma forma de equilibrar isso. E se ele não está na questão de pertencer, então a gente vai colocar o pertencimento, porque tudo que existe precisa pertencer. Então, é mais uma questão da gente entender e compreender e ajustar esse sistema. Quando a gente... É muito comum, né? Quando as famílias, as histórias, elas se repetem,
Né? A gente, A gente às vezes conhece vê muito famílias isso. que, aquela família complicada Isso. mesmo, aquela família não E sei o aquela quê. família que o bisavô teve uma vida financeira boa e quebrou, aí o avô teve a vida financeira boa, quebrou, aí o pai. Então, a necessidade, eu vejo, né, a necessidade De da olhar pro constelação, sistema. olhar para o sistema para entender o que está em desordem ali, para que você não repita, né, esses comportamentos. Isso é até mais profundo ainda que isso. Vamos pensar assim, a gente olha para aquela família e diz assim, eu como terapeuta, né, recebo isso muito no consultório. Parece que a minha família tem uma maldição de família. Já ouvi Todas falar as- muito nisso. né, todas as mulheres da minha família são traídas. Minha avó teve um aborto. Minha eu mãe tenho também, aborto. eu também. Isso, né? Olha só, Uau. assunto delícia. O primeiro bloco já acabou. Aguenta aí um pouquinho, no próximo bloco a gente volta a falar do assunto e vamos entender um pouquinho mais como funciona a questão da Delícia mesmo. constelação familiar, não é isso? É isso. Até já. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta e com a gente aqui no estúdio, Loirine Zanon, terapeuta integrativa sistêmica, estamos falando sobre constelação familiar, não é isso, Que Karine? assunto delícia. Então, eu queria fazer um monte de perguntas, mas o tempo é curto. Lorine, a constelação ela tem 3 pilares, né? Equilíbrio, pertencimento, E ordem. ordem. Como é que funciona isso? Então, equilíbrio, vamos falar de pertencimento, né? Tudo pertence. Quando eu excluo, quando eu julgo, quando eu olho para o meu sistema e falo, não aceito meu pai, eu não aceito essa história, né? Tudo isso que a gente faz é uma forma de exclusão. Se eu julgo o coleguinha, é uma forma de exclusão. Então, o sistema violado, ele cobra. Então, tudo pertence. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Vamos pensar de um assassinato, né? A gente precisa incluir, inclusive, quem assassinou. Eu não preciso conviver com a pessoa, mas como todos nós estamos a serviço do campo, todos nós, aquela pessoa, por alguma razão, fez aquilo para que pudesse ser ajustado aquele sistema de alguma forma. Então, tudo pertence. O equilíbrio entra numa questão de dar e receber. Então, ele perde a força. Então, gera um desequilíbrio aí no sistema, no caso, a hierarquia. Então, tudo que veio antes pertence, tudo que veio antes tem um lugar e isso precisa estar em equilíbrio. Basicamente, seria isso. E é interessante a gente entender isso porque a mãe, eu falo assim, a gente entender essa dinâmica muda a vida. Só essa entrevista aqui, só esse nosso papo, eu já acho que tô aqui vai com os olhinhos assim, ó. ajudar muitas pessoas, né? A mãe, ela é responsável pelos nossos relacionamentos. A mãe é responsável pelo nosso bem-estar. Seja a mãe que for. Seja a mãe que for. Ela te deu a coisa mais importante, Papel a da mãe. vida. Então, assim, eu preciso honrar essa mãe sobre todas as coisas mesmo. Eu posso não concordar, não posso entrar em julgamento. Ela veio antes, ela tem o histórico dela, ela tem a dor dela, ela também está a serviço do campo. E Bert fala que a gente escolhe a família que vai nascer. Então, Isso eu já ouvi também. então, assim, a mãe ela é responsável por isso. Então, se eu tenho baixa autoestima, às vezes não consigo me cuidar, eu tenho problema com a mãe, né? O pai ele é responsável para mostrar o mundo para nós, filhos. Se a mãe não dá passagem para esse pai, esse filho não consegue ir ao mundo. Então, num divórcio, gente, isso é muito complicado quando há essa divergência no relacionamento, né? Então, assim, o pai é responsável por isso. Só que se nós tiver um bom relacionamento com o pai, ganhar dinheiro, e nós não tivermos um bom com a mãe, a gente não sabe reter e cuidar desse dinheiro. Então, assim, a importância É dos lindo nossos isso, gente. pais. Isso é lindo. Então, pai, quer viver bem na vida, em todas as áreas, tenha um bom relacionamento aqui, ó, com seu pai, com sua mãe. Honra Honra e teu amar pai, a sobre tua mãe. todas as coisas. todas as Isso coisas. Isso é lindo. é Eu dessa tenho forma. a impressão de que esses pilares, né, instituídos aí pela constelação, eles vão caminhando para o perdão, né? Isso. Porque nós estamos falando de pertencimento e perdão. Isso. E Ordem e perdão. E de é gratidão. E de gratidão. Só que o perdão é uma Interessante, coisa muito interessante. A gente não usa, inclusive, essa palavra em constelação. A gente fala sinto muito. Porque quando eu falo me perdoa, eu estou dando a responsabilidade para você. Se você vai me Entendi. perdoar ou não, eu tiro
Sim. né? A De minha você. Isso. Aham. Então, quando eu sinto muito, eu tomo isso. Né? Eu tomo a minha responsabilidade. Olha, eu sinto muito por eu não ter sido a filha que você esperava, ou por não ter sido a mãe que você esperava, ou por não saber fazer diferente, né? Porque os nossos pais, eles nos amam com tudo que pode, nos dão tudo que pode, e sinto muito por eles também não terem aprendido. A gente só dá o que tem, então vamos pensar os 9.000 anos aí atrás, até chegar hoje, né? Então, o que cada um tem para nos dar? E você falou no começo que não é uma terapia. É. Ela é uma Uma técnica, uma dinâmica. uma dinâmica. Isso. Então, as questões ainda que precisam ser trabalhadas podem ser trabalhadas em conjunto, terapia. né? Isso, porque é interessante, você vai conseguir identificar ali, vamos dizer assim, o diagnóstico do que está acontecendo, mas tem coisas que você não vai, se você tem um problema sério com a sua mãe, ou com um histórico aí, você não vai numa sessão de uma claro. hora resolver. Então você precisa elaborar isso. Então eu sempre convido a pessoa que faz uma constelação a dar continuidade. Uma constelação, ela mexe com o sistema inteiro. Uma constelação, ela atinge 350 mil pessoas, fica movimentando no campo durante 5 anos. Então vai reverberar nos filhos, nos que vieram antes, nos que vão vir depois. Então, assim, é uma coisa muito profunda, apesar da gente não ter compreensão, porque a nossa visão, ela é muito Limitada, né? Focada, às vezes. para a compreensão da história E a que gente nós exige trazemos. muita coisa palpável, né? Não, nem necessariamente não Sim, está ali, né? Isso, até porque o campo mórfico não é uma coisa palpável. Vamos pensar assim, é um sentimento, é uma energia, cada um chama de uma forma. Bert falava assim que no nosso sistema familiar existe um movimento de alma, né? É a alma do sistema familiar, é a essência. Então, nesse campo está isso, né? Tem um site, você pode dar uma orientação, onde a gente procura. Deixa a rede social, porque nosso tempo já está estouradinho, mas Isso. deixa a rede social. Eu vou passar Loirine Zanon, @ Loirine Zanon, Lindo que é o seu nome. Instagram. E depois eu posso deixar o telefone aqui, né, pra Ótimo. vocês. Gente, olha só, quem tiver mais interesse, a gente entra no Instagram da Isso. Loirine. Isso. E também entra lá no nosso Instagram, pergunta que a gente passa. Loirine, olha, te agradeço, já saí daqui. Ela já Querendo está ir convencida, junto. ela já Só está vem convencida. querendo ir junto. E eu vou falar mais. Todo mundo deveria, na vida, aí. fazer constelação. Porque é um desemaranhar para a vida. É então, verdade. assim, é muito bacana. Procurem. Delícia, gente. A gente fica aqui com esse papo delicioso sobre constelação familiar. Quem se interessou, procura aí. Obrigada, a gente se vê. Até. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.